sobre a concepção que os alunos e os professores do ensino fundamental, né, alunos de sexta série, professores do ensino fundamental, a concepção que eles têm de vida, né? Então, como que um aluno de sexta série, ele entende o que é vida? Aí ele vai discutir um pouco. Primeiro ele vai trazer vários conceitos de vida, né? Como a vida vai sendo conceituada ao longo da história, e daí depois ele mostra o resultado da pesquisa, que como os alunos e os professores responderam lá o questionário que ele deu. Vou começar com a Ana Laura. Pode ler o resumo aí, Ana Laura, por favor. Só um minutinho, professor. Deixa eu ir lá no meu texto. O foco do estudo da biologia é a própria vida ou os seres vivos. Logo, esse conceito pode ser unificador das diversas áreas da biologia, promovendo maior integração no ensino da ciência e menor fragmentação dos seus diversos conceitos. O resultado é a construção de um conhecimento sintético, facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Com isso, objetivamos apresentar uma breve revisão histórica do contexto do conhecimento de vida, enfatizando as discussões atuais e a possibilidade de uma definição abrangente de vida, analisar através de categorias obtidas a partir da revisão histórica as concepções de vida encontradas em alunos e professores da educação básica, e tecer considerações sobre o papel de uma discussão sobre vida no ensino da biologia. Só essa parte, professor? Só, vamos pulando. Percebam a estrutura, né? Sempre artigo científico vai ter, então, esse resumo que vai apresentar sobre o que fala, né? Aí tem o resumo também em inglês, todo artigo tem isso, e aí depois começa o texto também. Ana Letícia, continua aí na introdução. Ana Letícia não está aí? Vamos passar para Ana Paula. Ler o parágrafo inteiro só? A palavra biologia significa o estudo da vida, e justamente nesse termo está uma das principais dificuldades de conceituação da biologia, seja porque muitos cientistas acreditam não existir necessidade de conceituar vida para o desenvolvimento de suas pesquisas empíricas. O professor está dando eco, você pode desligar o microfone? Ou pela própria dificuldade de conseguir um conceito universal de vida. O conceito de vida, no entanto, tem sido discutido ao longo da história da biologia e em determinados momentos associados a diferentes abordagens de pensamento, como vitalismo e organicismo. Continuar? Não, vamos passar para outro. Aqui ele já mencionou duas propostas, né, de interpretação sobre o que é a vida: vitalismo e organicismo. Vamos ficar atento para ver como ele vai definir, então, o que é vitalismo e o que é organicismo. Ana Paula leu agora. Ariel. Oi? E aí, Ariel? A partir no século XIX. No século XIX é o conceito de vida emergir como um problema de cunho científico como destacada Foucault 2000. Com o surgimento da biologia explica a vida passa a ver o problema, pois até então o que existia era os estudos sobre os seres vivos considerados como
categorias taxonômicas das coisas naturais. Para o autor era comum repetirem-se as coisas da natureza em três classes: os minerais, as quais, as quais reconhece o crescimento, mas não movimento e sensibilidade; os vegetais, que podem crescer, mas não suscetíveis de sensação; os animais, que des deslocam espontaneamente. Então, olha só, não sei se vocês fizeram a pesquisa sobre o que significa essa palavra, taxonomia, né? Taxonomia é uma tabela onde você classifica. Então, você vai fazer uma taxonomia das suas roupas, né? Então, você vai classificar as suas roupas pela cor, vai separar as camisetas amarelas, os tênis pretos, as meias brancas, né? Então, taxonomia é isso, é fazer essa classificação. E aí, o que ele está dizendo? No século XIX, os seres vivos, então, eles eram uma das categorias, uma das partes da própria natureza. Então, não existia, assim, os seres vivos. Existia a natureza era constituída, então, por três grandes grupos. O grupo dos minerais, o grupo dos vegetais e o grupo dos animais, né? E aí a vida, ela estava presente, então, nos animais, principalmente, né? A gente considerava-se vivo os animais. Não, isso não é taxonomia, não, é empalhamento, né? Não lembro de ter proximidade com taxonomia. É empalhar animal nisso, né? Taxonomia empalhar animal é uma atividade que um taxônomo faz, né? O que um taxônomo faz? Ele fica lá, então, pegando vários animais e tentando classificar eles em grupos, né? Quando você vai estudar biologia, você vai ver que os biólogos, eles fazem taxidermia. Beleza. Então é diferente da taxonomia, mais os taxônomos, então a galera que faz taxonomia, que faz essas classificações, faz bastante taxidermia, que é empalhar os animais, né? Então eu pego vários animais e aí eu faço esse processo aí de conservação para poder mostrar os vários grupos, né? Então, o grupo dos peixes, aí eu vou lá e mostro vários peixes empalhados de vários locais do mundo para provar que a minha classificação está certa. Então, isso aí no século XIX é bastante comum. Os biólogos, eles fazem muito de empalhar animais para poder provar as classificações que eles fazem, né? Beleza. Segundo Coutinho, continua aí, Brenda. Boa tarde. Estão me escutando? Segundo Coutinho, apesar do conceito de vida só construir-se em um problema de cujo científico, a partir da virada do século XVIII para o século XIX, pôs se tornar um objetivo de uma área específica do conhecimento. Antes disso, vários filósofos, como, por exemplo, Aristóteles, buscaram discutir o conceito de vida. Entretanto, nas cosmologias antigas e medievais, as ideias de matéria, vida e espírito estavam por demais confundidas umas com as outras para que se pudesse distingui-las. Bom, então 3 coisas aqui que eu quero chamar a atenção. A primeira vocês têm que se ligar que a biologia, a ciência, qualquer conceito, qualquer estrutura, né? A gente estava falando que as ciências, então, são estruturas, né, de argumentos. Qualquer estrutura de argumento, ela foi criada em um determinado momento, né? Ela começou a existir em um determinado momento. Assim como você, né, enquanto um sujeito, começa a existir a partir de um determinado momento
e antes de você tem toda uma outra condição que você não conheceu, que você não viu, que você não existia, também com as ciências acontece isso. Então, a biologia, as explicações que a gente tem hoje, né? As estruturas de argumentos que a gente tem hoje, o DNA, as estruturas celulares, a célula, as organelas da célula, tudo isso que vocês aprendem em biologia é algo que começou a existir quando? Entre o século XVIII e XIX. Antes disso, as reflexões sobre o que era a vida, como a vida funcionava, da onde veio a vida, elas estavam bastante misturadas com o restante da cultura, né? Então, quem falava sobre isso? Era o padre, era o filósofo, né? Era o andarilho, o cara viajante, ficava viajando, né? O cronista, aquele cara que viaja e fica relatando as histórias, né? Eram essas pessoas que falavam sobre a vida. Então, esse é o primeiro aspecto, perceber que a biologia, como uma ciência, surgiu em determinado momento. Surgiu quando? No século XVIII, no século XIX. Aí, perceber que... segunda coisa, a ideia de cosmologia aqui. O que é uma cosmologia? Você quando você olha para o sol, né, quando você está lá no final da tarde, olhando para o sol e refletindo, ou quando você vai tomar banho e fica lá refletindo sobre a sua vida, você reflete de um jeito. Se você pegar assim, então, todos os brasileiros que estão refletindo e estão no banho sobre a sua vida, você vai perceber que esses brasileiros, eles pensam as coisas mais ou menos do mesmo jeito. Isso é o que a gente chama de cosmologia. Um exemplo claro de cosmologia. Antes, né, da ciência moderna, antes do século XV, antes de Newton, de Galileu, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do sistema, né? Do sistema visível, dos corpos celestes visíveis, aqueles que tem no céu e que você coloca uma lente e consegue ver. Então, elas achavam que tudo estava girando em torno da Terra. E aí, então, as estruturas de argumentação, de observação, elas criaram uma outra cosmologia, né? Então, que se adequa a essa nova realidade. Hoje a gente já entende que é a Terra que está girando, a Terra que está girando em torno do Sol. E o Sol também está em movimento, está girando em torno de um buraco negro, né? E o buraco negro está girando em torno de uma outra coisa, porque ele também está em movimento, que a gente nem sabe o que é. Mas a gente percebe esses outros movimentos. Então, o que é isso? É uma diferença de cosmologia. Quer ver outra diferença de cosmologia? Lá no século XV, né? Antes da biologia, a galera tinha muito receio de abrir um corpo ou abrir um animal, né? Por quê? Porque tinha toda uma cosmologia de que ficar abrindo um animal, né? O animal lá tá morto, você pega uma faca, fica abrindo lá, querendo estudar o animal por dentro, era uma espécie de magia negra, né? Era uma espécie de conhecimento maligno, né? Então, essas pessoas dessa época aí, elas tinham essa cosmologia de que mexer com vísceras, mexer com órgãos internos, era uma espécie de coisa negativa. E aí vai precisar de uma outra cosmologia, então, que é a cosmologia da ciência, da investigação, para que isso se torne uma coisa mais comum, né? Você ir lá, abrir um animal, ficar olhando as partes dele, né? Então, abrir lá o estômago dele, ver por onde passa o alimento. E aí, essa experimentação aí com os seres vivos é fundamental para você também criar outras formas de explicar esses seres vivos. Então, a própria ideia de órgão, né, de que os seres vivos são seres dotados de órgãos, e que são esses órgãos, então, que definem o que é uma vida. Então, a vida é aquilo que tem respiração, que tem metabolismo, né? Pedra não tem respiração, não tem víscera, né? Não tem compartimentos internos. Isso tem os seres vivos. Então, isso é cosmologia. E aí, por fim, a ideia de que as coisas, então, estavam um pouco misturadas. E aí a biologia surge como o quê?
como uma coisa específica, né? Agora você tem uma reflexão específica sobre a vida. Ela não está mais misturada com a filosofia, com o restante da cultura, né? Vamos continuar com a Camille. Calma aí, professor. A partir da busca de uma ciência unificada dos seres vivos, algumas teorias buscaram caracterizar o conceito de vida pela existência de força ou existências próprias dos seres vivos. No entanto, como Mayer indica, em meados do século XX, a biologia passa a entender os seres vivos como sendo compostos pelos mesmos elementos da matéria inanimada, negando a existência de uma substância particular dos seres vivos. Dessa forma, Mayer destaca um crescimento de certo ceticismo sobre a possibilidade de se definir vida presente entre biólogos. O próprio Mayer compartilha desse ceticismo, indicando a possibilidade de definir processos da vida, mas não o conceito de vida. É para continuar lendo ali embaixo? Lê a citação também. Tentativas para definir a vida foram feitas com frequências. Tais esforços são simplesmente fúteis, pois hoje está perfeitamente claro que não há uma substância especial, um objeto, uma força que possam ser identificadas com vida. Contudo, os processos de vida podem ser definidos. Não há dúvida que os organismos vivos possuem certos atributos que não se encontram ou não se encontram da mesma maneira dos objetos inanimados. Então, ó, quando em um artigo científico vocês verem esse texto aqui recuado, significa que é uma citação. O que é isso? Não foi o autor que escreveu essa parte, foi esse sujeito que ele está citando aqui, ó, o Meyer. Então, ele tirou essa parte aqui de um outro livro. Quando você tira a parte de um outro livro, não foi você que escreveu, aí você recua o texto, né, para falar que você está usando as palavras de outra pessoa. Aí o Meyer ele está colocando a ideia mais ou menos que aparece lá no material que vocês vão ver depois, que eu deixei lá na sala, que é o último, né? A ideia de complexidade. Então a vida ela é tão complexa que não tem como definir ela, não tem como definir cientificamente, criar uma estrutura de argumentos para definir o que é a vida. É muito complexo. O que se pode fazer é definir alguns processos da vida. Então, vamos definir o processo reprodutivo da vida. Aí vamos lá estudar o DNA, estudar a composição molecular do DNA, ver como uma molécula interage com a outra, né? E explicar esse processo reprodutivo. Mas você não explica a vida, né? Porque daí tem a evolução da vida. O que significa a evolução? Significa que essa vida teve uma origem, e que dessa origem foi se desdobrando, se desdobrando. Então, explicar todo esse desdobramento não vai ser feito simplesmente explicando o DNA. É muito mais complexo que o DNA. E para onde a vida está indo também, né? Se é uma evolução, significa que o negócio não acabou, né? Então, toda a vida continua se modificando, né? Não existiam os dinossauros, não existem vários fósseis aí que demonstram, que provam, né, que apresentam um argumento de que existiam outras formas de vida e que essas formas de vida foram extintas, que deram origem a outras, né? Nós mesmos não fomos originados de outras formas de vida, né? Não viemos evoluindo de outras formas de vida e continuamos evoluindo para onde não sabemos, os biólogos também não sabem. Então, tem muito na biologia atual isso, essa ideia de complexidade, né? E que, diante dessa complexidade, é muito difícil definir a vida. Vamos continuar com o Julia. Está falando, Julia? Não está dando para ouvir, não. Meu celular é bugado, às vezes o áudio trava. Agora deu. Tem como pular? Não, vai aí, tá dando. Ah, tá. Eu vou começar de novo porque eu não sei onde parei, tá? Júlia, tu tá bugando de novo, cara. Meu irmão, não vai.
Pode deixar, Júlia. Deixa o Eduardo. Tá me escutando? Começa ali do apesar do cientíssimo, né, professor? Isso. Apesar do cientíssimo, expresso acima e do fato de que as tentativas atuais de se definir vida em geral ocorrem através de listas de propriedades comuns a todos os seres vivos que, inevitavelmente, não são abrangentes, satisfatórios, nem, portanto, legitimados pela biologia teórica. Tá bem ruim seu áudio aí, mas beleza. Só chamar atenção para essa palavra aqui, ó, ceticismo. Ceticismo é o quê? Ser cético. É tipo, eu quero mais provas. Eu ainda não acredito, eu sou cético. Eu ainda não acredito, eu preciso de mais provas. Então, os biólogos, eles ficam bem nesse ceticismo. As pessoas vêm falar, nós descobrimos o que é a vida é o DNA. Aí os biólogos, no geral, eles são ceticistas. Não, beleza, o DNA explica alguns processos da vida, explica um pouco da reprodução, explica, por exemplo, por que eu tenho cabelo preto, por que eu tenho o nariz grande, né? Explica algumas coisas, mas não explica tudo, né? Não explica por que eu virei professor de história, não explica por que eu tenho asma, né? Explica algumas coisas, mas não explica outras. Então, eles são céticos. Vamos passar para Emanuele. Emanuele. Essa galera que tá ficando fora da aula aí, ó, não vai ganhar presença não, hein? Tô anotando o nome aqui. Ana Letícia e agora Emanuele. Gabriel Luiz. Lê aí o parágrafo, já que o foco de estudo. Pode começar ali, professor? Alô? Sim, pode começar. Já que o foco de estudo da biologia é a própria vida ou seres vivos, uma discussão sobre a possibilidade de explicações teoricamente fundamentadas do conceito de vida é importante para integrar o conhecimento biológico a partir de determinadas abordagens. Estudos indicam que algumas das explicações teoricamente bem fundamentadas do conceito de vida já presentes na biologia teórica poderiam funcionar como uma rede conceitual unificadora das diversas áreas da biologia. Tem que ler esse entre parênteses aqui? Pode pular, não precisa não. Promovendo maior integração no ensino de ciências e menor fragmentação dos diversos conceitos da biologia. Só até aí eu termino de ler. Tá bom. Valeu. Então, aí ele só está reforçando por que seria importante o conceito de vida. Eu posso perguntar isso na nossa próxima atividade, né? No final que a gente vai ter até o final dessa semana. Então, por que o autor ele fala que é importante definir o conceito de vida? Para integrar o conhecimento biológico e a partir de determinadas abordagens. Então, né? A gente não falou lá no início. A biologia tem várias partes. Tem ecologia, tem a biologia evolucionista, tem a genética, tem várias partes. Aí, o que integra todas essas partes na biologia, na grande disciplina da biologia? Então,
Uma das coisas que poderia fazer essa integração é todas essas disciplinas elas têm o mesmo conceito de vida, né? O autor está dizendo que isso ainda não existe, mas que isso poderia ser construído. E ele vai tentar apontar alguns caminhos. Vírus são os seres vivos, não vivos, que deixam biólogos confusos. Tem os vírus, tem os pridions, né? Os pridions são partes menores ainda do que os vírus. Mas é um exemplo de como, então, os fatos, né? Então, um vírus é um fato. Né? Alguém aqui vai dizer que não existem vírus? Alguém vai discordar desse fato? Né? Porque eu posso pegar um microscópio eletrônico e te mostrar um vírus. Eu posso te mostrar doenças causadas por vírus, né? Então, é um fato. Só que esse fato, ele traz mais problemas, ele traz mais questões para a ciência. Beleza. Se um vírus, ele é um fato, então o que é a vida? Como a gente pode entender o que é a vida, já que existem vírus? Que são o quê? Eles não têm metabolismo. O que significa não ter metabolismo? Eles são eternos, praticamente. Né? Eles não têm nenhum tipo de reação. Se você for lá e cutucar um vírus, ele não tem uma reação. Ele só reage para quê? Para fazer aquilo que ele foi feito para fazer, que é se multiplicar. Então, se ele encostar numa célula, aí ele reage. Aí ele libera lá o DNA dele lá dentro da célula e faz um monte de cópia dele, e essas cópias é isso. Outra coisa que é bem estranha nos vírus, eles são sempre a cópia, eles são sempre a cópia deles mesmos, né? Eles não são igual às outras formas de vida que a gente conhece, que ao longo da sua reprodução, elas vão se diferenciando. Por mais que eu seja o resultado, então, da reprodução do meu pai e da minha mãe, né? Essa reprodução não é uma Xerox, não é um scanner, né? Ela é diferente, eu sou diferente, inclusive geneticamente, né? O meu DNA não é exatamente igual dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, né? Ele é uma mistura e ele tem algumas pequenas variações que vão fazer toda a diferença naquilo que eu sou. Então, é bom exemplo esse aí do vírus, para mostrar como a existência de novos fatos, de argumentos, às vezes vai trazer mais perguntas, e não vai fechar uma discussão. A gente fica muito acostumado na ideia de que, então, contra fatos não há argumentos, né? E não é assim. Contra fatos, se exige mais argumentos ainda. Vamos continuar com Heloísa. Heloísa fica assistindo anime e não assiste a aula, velho. Deu a segunda aula já. Só deixa conectado. Isabel. Oi. E aí, Isabel? Alô, professor. 2. Aspectos históricos e filosóficos. Não, considerando a importância. Um pouco assim. Considerando a importância da explicação da vida para a biologia teórica e possibilidade desse conceito apresentar um caráter integrador do ensino de biologia, objetivamos apresentar uma breve revisão histórica do conceito de vida, enfatizando as discussões atuais e a possibilidade de uma definição abrangente de vida. Analisar através de categorias obtidas a partir da revisão histórica as concepções de vida encontradas em alunos e professores de educação básica, e tecer considerações sobre o papel de uma discussão sobre a vida no ensino da biologia. Posso continuar ou é só até aqui? Quer continuar? Lê mais um, então. Só está repetindo, então, o que a gente já falou. Vamos para frente. Tá bem. Várias foram as definições para o conceito de vida ao longo da história. Ao que parece, o primeiro filósofo a apresentar uma definição formal de vida foi Aristóteles, em seu tratado denominado da Alma, Coutinho, 2005.
Para Aristóteles, todos os seres contêm dois princípios, a matéria e a forma, que, segundo Ross, 1987, podem ser compreendidos como inseparáveis. No entanto, a matéria, ainda que necessite de forma, continua existindo na ausência dela. E também a forma, para sua existência, requer não qualquer tipo de matéria, mas a matéria de uma determinada espécie. Enquanto a matéria é, em geral, o potencial, forma é o corpo em ação. Aristóteles exprime que o ser é o quê? Intélica. Isso, de um corpo orgânico, potencialmente dotado com vida. Em suma, em Dalma, Aristóteles diz que a vida é aquilo pelo qual um ser se nutre, cresce e parece por si mesmo. Então, ó, a intelectia lembra um pouco a palavra que a gente conhece como intelecto, né? Então, todos os gregos, né, e o Aristóteles era um grego, estava lá na Grécia, da filosofia grega, eles têm essa ideia de que, então, o centro de tudo é o cérebro, né, a mente, tem toda essa questão de razão, né? Então, se precisa explicar a vida, vai ser, então, através do cérebro, né, vai olhar para o cérebro. O que eu quero chamar a atenção é essa concepção, então, de que a vida é composta por algo inanimado, por uma matéria, e por alguma outra coisa que não é a matéria, né? Aí isso pode ser chamado, essa outra coisa que não é a matéria, pode ser a alma, pode ser o intelecto, ou pode ser o fluido vital, igual eu estava falando, né? Então, essa concepção aqui, ela vai ser muito comum antes da biologia, né? Ela vai ser encontrada, então, em toda essa filosofia grega, vai ser encontrada na filosofia cristã, né? A filosofia cristã, os cristãos, a religião cristã, ela entende, então, a vida como? A vida é composta de uma matéria, do corpo, né? E o corpo, ele é igual a qualquer outro composto da natureza, né? Ele é uma coisa do mundo, o corpo é uma coisa do mundo, e você tem uma outra coisa que tem uma outra origem, uma outra história, um outro destino, né? Qual que é o destino do corpo? O destino do corpo é apodrecer, né? Tal como as frutas, tal como a árvore que cai no chão apodrece, tal como as estações, né, vêm e vão, como a primavera vem, mas depois tudo murcha, tudo cai, e aí vem o inverno, que é tudo morto e tal. Tal como tem esse ciclo, o corpo está dentro, né? O corpo, como é parte da natureza, está dentro. Mas a alma, ela tem uma outra dinâmica, né? Que é essa dinâmica da eternidade, de ser perpétuo, né? E aí, quando um corpo recebe uma alma, ele ganha, então, a característica de ser vivo, né? Então, essa é a compreensão que os cristãos vão ter, que os filósofos gregos tinham, e que vai existir também no início da biologia, com as ideias de vitalismo. A ideia de que, se eu pegar, então, e adicionar uma alma, Frankenstein, conhecem Frankenstein? Eu pego um corpo, então, e adiciono uma alma dentro desse corpo, e esse corpo ganha vida. Ou Golem, né? Já ouviu falar do Golem? O cara vai lá, faz um bonequinho de barro, né? E aí ele escreve as palavras mágicas no papel e cola na testa ou no peito desse boneco de barro gigante. Aí o boneco ganha vida, né? Então, todas essas histórias, todas essas fábulas, assim, elas são expressão dessa compreensão de vida aqui, ó, de que para ter vida você precisa do corpo, essas são matérias, o barro, os ossos, os músculos do animal, e a alma, né, que é essa substância etérea, né? O que é etérea? É algo que está em todo lugar, que parece um fluido, mas não pode ser tocado, não pode ser visto, né? Que escorre pelas mãos, a ideia de fluido vital um pouco. Isabel, João.
Vai lendo aí, João, que eu vou ler os comentários. Ok. Segundo a tradição cristã, a vida é aquilo que nos salva da morte e da aniquilação. Essa definição de vida vai persistir por toda a Idade Média e, juntamente com os pensamentos aristotélicos, irá influenciar diversos pensadores, como é o caso de Santo Tomás de Aquino, que, através de sua dialética, promove uma cristanização da filosofia aristotélica. Mais do que recuperar o pensamento aristotélico, Santo Tomás fez as devidas adaptações à visão cristã em sua obra Suma Teológica. As questões de fé são abordadas pela luz da razão, e a filosofia é o instrumento que auxilia o trabalho da teologia. Surge então a filosofia aristotélica tomista. Para Aquino, a vida só é possível devido a uma força externa. Fazendo parte de uma tradição religiosa que considera a alma imortal, Santo Tomás insiste sobre a independência da alma em relação ao corpo, o que é impensável em termos aristotélicos. Aqui ele está falando mais ou menos isso, né, que eu estava dizendo, de como os cristãos, então, eles herdaram essas concepções da filosofia grega, e o Tomás de Aquino foi um cara que fez essa mistura, né, do pensamento religioso cristão, a ideia de que existe um criador, então, né, e de que tudo que existe na natureza tem que, então, ser tem que ser obra, né, da ação desse criador. E aí a vida se inclui nisso. Aí a ideia de alma complementa a ideia de corpo, né? E esses complementos funcionam bem na forma de pensar dos cristãos, né? Os cristãos, eles sempre pensam em dualidades, duas coisas, onde uma complementa a outra. Homem e mulher, pai e filho, alma, corpo. Então é isso. Alguém fez esse comentário, mas os alquimistas não entendiam de engenharia genética, então deu errado. Então, até que ponto, eu perguntaria, né? Até que ponto a gente tentar produzir uma vida sintética não é uma alquimia, né? Será que a gente... até que ponto vai o nosso poder de criar uma vida sintética? Aí você pode fazer uma pesquisa em que pé que está as possibilidades de se criar uma vida sintética hoje. Quais são as nossas possibilidades de se criar uma vida sintética hoje? Aí você vai ver que a gente está bem na alquimia ainda, que o poder da nossa ciência de produzir a vida artificialmente, ele é muito mais uma propaganda do que uma realidade. É muito mais uma propaganda da onde? Da ficção científica, né? Eu estudo ficção científica também. História, né, da ficção científica, tal, as obras de ficção científica. E aí a ficção científica, ela funciona bem como propaganda da ciência. A gente não tem muitas condições científicas de produzir uma vida sintética. A gente não tem isso, né? Fica como uma promessa, um projeto, né? E é um projeto tal como o dos alquimistas lá. É uma coisa assim que mirabolante, né? Que veio assim, como que vai ser feito isso, né? Fica quase no âmbito do mistério, assim, é um mistério, porque uma coisa também é você produzir, então, uma cápsula de proteína, né? Possivelmente vocês não estudaram ainda, mas a célula, né? As células que a gente tem no corpo, elas são uma cápsula de proteína. Proteína igual tem na carne e tal, em macarrão, né? Tem essa molécula proteína. Aí essas moléculas de proteína são as que formam a capa da nossa célula, né? O que separa a célula de outra célula, do meio externo, né? Do meio ambiente. E aí a gente consegue, talvez, reproduzir essas capas de proteína. Só que é isso, a vida... O que é a vida? A vida é muito mais que uma cápsula de proteína, porque é a evolução dessa cápsula de proteína até virar um ser humano, igual eu, ou um golfinho, né? Que consegue, por exemplo, se localizar no oceano, que consegue agir num grupo de 200, né? Fazer uma ação coordenada de 200.
Então, vamos reproduzir a vida em um laboratório. Você vai reproduzir uma vida em um laboratório que vai ser capaz de se articular em um bando de 200 indivíduos para realizar uma determinada ação, como um cardume de peixes faz, ou como um enxame de abelhas faz, né? E aí, esse tipo de pergunta leva o cientista para uma situação de alquimia, assim. A vida, produzir uma vida sinteticamente para fazer as coisas que a vida que a gente conhece faz, é uma promessa, assim, alquimista, né? Misteriosa, foge bastante dos fatos. Aguenta um pouco aí, estamos terminando já. 5h30 a gente vai parar já. Mas tiver que sair, vou colocar aqui a chamada já. Aí, quem... Ana Paula. Coloca seu nome aí, Ana Paula, de sua turma, aí você pode sair. Luan saiu sem, não sei se caiu, mas tem que assinar a chamada para sair. Paramos em quem? A João, na Júlia. Séculos depois, na Era Moderna, adeptos de outras correntes filosóficas como o vitalismo, organicismo e mecanicismo debateram sobre o conceito de vida. Dentro dessas correntes existia uma grande diversidade de pensadores. Como afirma Fresati, no século XIX, várias correntes debatiam-se entre si para definir o fenômeno vital. Nesse contexto, não se encontravam pesquisadores com posturas, por exemplo, do mecanicismo puro ou do vitalicismo puro. Portanto, ocorria uma variedade de ideias entre as diferentes correntes de pensamentos, que muitas vezes estiveram intrinsecamente relacionadas. Colocando essa ressalva a seguir, buscamos construir uma visão geral sobre essas correntes de pensamento. O vitalismo. É para continuar ou é a Júlia já chega? A outra Júlia. O vitalismo era uma posição filosófica caracterizada por postular a existência de uma forma ou impulso vital sem a qual a vida não poderia ser explicada. Assim, o princípio vital seria uma força específica, distinta da energia estudada pela física e outras ciências naturais, que, atuando sobre a matéria organizada, daria como resultado a vida. O vitalismo argumentava que os organismos vivos, não a matéria simples, distinguem das entidades inertes, porque possuem força vital, ou air vital em francês, que não é nem física nem química. Esta força foi identificada frequentemente com a alma, termo amplamente utilizado pelos sistemas religiosos. Júlia Ricardo. Oi. O vitalismo podia ser visto sobre duas vertentes. Fluido vital, onde está fluido, poderia ser transmitido de corpo para corpo através da reprodução, forma vital, no qual esta forma seria algo inerente ao corpo vivo, simular a característica do magnetismo. Continuar, professor? Dê mais um, por favor. Já o organicismo entende que os organismos apresentam propriedades relacionadas ao todo, ou seja, que propriedades de um determinado nível de complexidade pode não decorrer diretamente de suas partes, mas de interação entre elas. Eu vou fazer um comentário rápido aqui sobre essa ideia aqui da relação entre as partes. Então, qual é a diferença entre o mecanicismo ou o vitalismo para o organicismo, né? A ideia de organicismo pressupõe que quando você tem a interação entre duas partes,
Então, vamos considerar assim, na ideia mecanicista, a relação entre A e B, ela é determinada pela caracterização do ponto A. Aí, se eu tenho, por exemplo, então vamos pensar que o ponto A é o lançamento de uma pedra ou de uma bala, né? É isso que esse tipo de reflexão que vocês fazem lá nas leis de Newton, né? Então, se eu sei que no ponto A a bala saiu com uma determinada velocidade, aí eu calculo como ela vai chegar no ponto B. Ou seja, se eu sei a partida inicial, se eu consigo definir o ponto inicial, eu consigo definir todos os outros pontos em seguida, né? E a ideia de vitalismo é a mesma coisa. Para definir o que é um ser vivo, basta que eu entenda, então, o que é o fluido vital, o que é a força vital, né? As outras partes, elas estão todas determinadas por esse fluido vital, por essa força vital, por essa alma, por essa condição mágica que tem que ser descoberta, tem que ser desvendada, que é um mistério. Tá? Mas percebe? Você tem uma espécie de essência, né? Tem uma essência, um princípio, e a partir desse princípio todo o resto está determinado. Na ideia de organicismo não tem mais isso. Por quê? Porque vai ser a interação entre as partes que vai definir o resultado. Então, se eu tiver só o ponto A, eu não consigo dizer o que é um ser vivo. Se eu analisar só estou analisando um pássaro, aí eu olho só para a cabeça dele, né? Eu pensando como os gregos lá, achando que, então tudo tem que estar na cabeça, no cérebro. Se eu olhar só para a cabeça, eu não consigo entender o que é aquele ser vivo. Eu preciso entender eu preciso olhar para todas as partes e também perceber como uma parte está ligada à outra. Então, quando eu vou abrir esse pássaro lá, eu vou perceber que a cabeça do pássaro, ela está ligada ao corpo por uma série de músculos, de veias, de pequenos filamentos. Eu vou perceber que do pé dele sai também um monte de filamento que gruda lá com o abdômen, né? Aí eu percebo como o abdômen está ligado na boca, né? O alimento sai lá da boca, ó. Então, se eu pegar só a parte, eu não consigo entender. Eu tenho que olhar para o todo e para as relações entre as várias partes. Aí a explicação, ela está na onde? Ela está na relação entre as partes. Isso é a ideia de organismo. Beleza? Ó, a gente está com 5:16, e aí eu vou passar uma atividade que é para vocês elaborarem um organograma, né? Aí vocês fizeram um organograma lá em História, que era o organograma das divindades gregas, né? E aí vocês perceberam que um organograma, então, ele parte de uma ideia inicial e ele mostra como que, a partir dessa ideia inicial, se desdobram outras ideias, né? Então, ele vai mostrando esse desdobramento das ideias. Eu quero que vocês façam um organograma desse texto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma ideia principal, pode ser, por exemplo, o problema do texto, pode ser a ideia inicial, a ideia principal. Qual que é o problema do texto? Já tem um pouco no próprio título. Ó. O problema do texto é mostrar, então, aspectos filosóficos e históricos do conceito de vida, né? E qual o objetivo com isso? Contribuir para uma ideia de ensinar a biologia. Como ensinar a biologia, como ter um conceito de vida no estudo da biologia, né? Então, esses são os problemas e os objetivos do texto. E aí, como o texto ele vai se desdobrando a partir disso, né? Então, ó, aspectos históricos e filosóficos. Aí, na introdução, ele já está mostrando, ó, já mostrou 2 desdobramentos. Ele falou do Aristóteles, né? Da ideia de forma e conteúdo lá do Aristóteles, e depois ele mostrou como você tem uma variação cristã do pensamento do Aristóteles, a ideia de corpo e alma, né? Então, o corpo é a forma, a alma é o conteúdo. Funciona mais ou menos da mesma forma. E aí você vai montar isso em forma de organograma. Pode ser lá, ó. Então, aspectos históricos e filosóficos da vida. Aí, no meu próximo item, eu faço uma flechinha, coloco no próximo item. A concepção aristotélica. Aí, coloco, sei lá, entre aspas, embaixo.
forma e conteúdo. Aí eu coloco outro traço do lado, porque está na mesma ideia, né? Concepção cristã, Tomás de Aquino, corpo e alma. E aí eu vou fazendo isso com o restante do texto. Aqui aqui no item 2, ó, aspectos históricos e filosóficos, ele já começa então, sair das concepções vitalistas para as concepções organicistas. E aí, no seu organograma, então, tem que marcar, né? Então, a concepção aristotélica e cristã, elas estão todas dentro do vitalismo, derivam do vitalismo. Agora, a concepção organicista já é uma outra coisa, diferente do vitalismo, né? Deu para compreender como que é para fazer? Pode falar, William, depois Roberto. A Roberta levantou primeiro, mas de boa, eu vou falar rapidão. Professor, então vai ser do texto todo esse organograma ou só até essa parte que o senhor explicou aqui na aula? Ou do texto todo, o senhor fala para pegar as ideias e fazer no organograma? Pode ser até aqui, ó, até o item 3. Do item 3 para cima. Tá bom, entendi. Do item 3, né? No item 3, aí ele já começa a falar dos alunos, de como os alunos veem, né? Então, os aspectos históricos e filosóficos, ele vai explicar até o item 3. Então, tá bom. Façam o organograma até aqui, na página, finalzinho da página 30. Tá bom, então. Era isso mesmo. Professor, eu ia perguntar se esse organograma é aquele que pediu na primeira semana, no caso. É aquele lá da primeira semana que pediu. Eu falei que ia ser para a primeira semana, né? Aí fica agora para a segunda. Porque eu ia dar outro texto, né? Mas e aí lá também fala que é para entregar o organograma junto com um questionário, ou o senhor mudou lá o que estava falando? Ou é para realmente entregar o... Vai ter um questionário que vai ser sobre o quê? Sobre essas concepções de vida. Então, a gente falou de vitalismo, mecanicismo e organicismo, né? Então, vai ter um questionário que vai tratar do texto, né? Essas coisas aqui que a gente leu e dessas concepções de vida que aparecem no texto e que aparecem também no material que eu deixei lá. E aí vocês vão responder isso e vão entregar no mesmo espaço, vai ter um lugar para vocês adicionarem um documento. Aí esse documento é a foto, né? É o documento de texto do organograma. Você pode fazer tanto no caderno quanto no Word, né? E depois transformar em PDF. Senhor, então no caso vai ter um lugar lá para entregar só o organograma e o outro lá só do questionário, ou vai ter alguma questão do questionário que vai ter que pôr o organograma no questionário? Eu acho que tem como, né? Se for possível, eu vou fazer tudo no mesmo lugar. Mas tem que ver lá no AVA como que o AVA permite. Eu não sei exatamente como que ele... Se ele permitir fazer um questionário e uma das questões ser entregar um documento, eu acho que tem. Aí eu faço isso. Mas se não, vai ter lá um espaço, atividade, questionário, atividade e organograma. Eu acho que assim é até mais organizado e sem confundir, né? Mais de boa. Porque não tem chance de errar. O senhor fez o questionário dessa semana, né? Certo? Dessa primeira semana. Aí que é até para entregar no dia 11. O questionário é só o questionário para responder sobre o texto e os conceitos de vida. E aí, na próxima semana agora, você já está passando essa atividade avaliativa, que é o organograma. E aí você vai fazer o questionário também. Então, não acho que juntar as duas coisas pode ser também uma forma de menos trabalho ou economizar tempo, sei lá, alguma coisa. Já responder o questionário e mandar também. Mas não sei se vai dar. É bom, né? Às vezes pode bugar, sei lá, não entendo. Não entendo muito. Mas, William, eu acho que vou responder você agora, que o Wellington me lembrou, eu estou meio perdido. Eu vou dar, na verdade, um áudio
Na verdade, a minha atividade é essa, desculpa. Vocês vão fazer um organograma e vocês vão explicar esse organograma em um áudio. Eu não vou deixar um questionário, não. Então, vai ser isso que vocês têm que fazer. Vocês vão fazer o organograma e daí vocês vão fazer um áudio de 2 minutos onde você vai explicar esse organograma para mim poder entender. Vai ser só isso que vocês têm que fazer. Eu peguei no embalo aqui de questionário, não é questionário, mas não vai. Tem só o questionário da primeira semana. Da segunda semana, então, é o organograma, onde você vai apresentar essas ideias aqui do texto numa estrutura, né? O que é essa estrutura? É mostrar, o autor está partindo dessa ideia central, aí dessa ideia central ele mostra essa possibilidade e essa possibilidade. Você vai mostrando isso. E aí você vai explicar. Então, você colocou lá no seu organograma a primeira flecha, né? Então, você colocou aspectos históricos e filosóficos. Aí você fez 2 flechas. Uma flecha para vitalismo e outra flecha para organicismo. Aí você colocou na parte do vitalismo concepção de Aristóteles. Aí ainda na seta do vitalismo. Concepção cristã. Aí ainda na seta do vitalismo. Força vital ou elan vital. Aí você no áudio você vai explicar cada um desses. Então aí no áudio você vai falar: então Aristóteles entendia isso e isso, os cristãos entendiam isso e isso, a ideia de força vital, de elan vital é isso e isso. Aí é diferente da ideia de organicismo. Aí quem defende a ideia de organicismo, quais são os vários tipos de organicismo que existem, né, que o autor trata, né, que ele apresenta. Então, a ideia de evolução está dentro de organicismo, a ideia de replicadores, que ele apresenta aqui, a vida como seleção de replicadores, está dentro de organicismo. Aí você vai explicar isso também. Todas as partes do seu organograma, você vai explicar, tal como vocês fizeram de história. No de história. Professor, lembra que eu ia falar? Em questão do organograma, aí a gente pode, tipo assim, pegar vídeos no YouTube, tipo, com base que tá no texto, claro, mas, tipo, só que em forma de vídeos no YouTube, porque eu, particularmente, assim, consigo entender mais, assim, assistindo ao que fala que tá no texto do que lendo o texto em si. Tipo, também poderia... Você pode tentar, mas eu acho que você vai mais se confundir e sair do texto, porque o texto é muito específico, foi escrito por uma pessoa, né? Aí você vai procurar outros vídeos, por exemplo, você digita lá no YouTube, o conceito de vida. Aí vai ter várias aulas lá, né? Cada aula vai abordar de um jeito, vai trazer um exemplo. Aí você vai acabar que você não vai dar os exemplos do texto, os argumentos do texto, e aí na hora que eu corrigir eu vou, tipo, falar de onde está saindo isso, né? Porque qual é a correção que eu vou fazer? É ver se você trouxe as coisas do texto. Quero ver se você leu o texto, como é que você compreendeu o texto, entendeu? Então, o vídeo pode ajudar um pouco, mas você, na hora de fazer, você tem que ir olhando para o texto. Então, vai lendo o texto, ó, vai pegando cada parágrafo do texto, vai lendo e vai anotando. Aqui ele está falando de uma coisa, então esse é um tópico, né? Agora, esse tópico aqui, ele já está falando de outra coisa que não tem nada a ver com essa. Então, eu não coloco no meu organograma embaixo do tópico anterior, eu coloco do lado, né? Tal como lá, quando a gente fez de história. Os titãs aparecem de um lado, os deuses aparecem do outro. Por quê? Porque eles são histórias diferentes, né? Os titãs têm uma história, embora eles tenham algumas relações. Você pode fazer isso no texto também. Então, organicismo e vitalismo, eles podem ter algumas relações, mas eles aparecem em lugares diferentes. Tem que aparecer no organograma em lugares diferentes. O que vincula essas duas coisas? As duas são histórias e filosofias do conceito de vida. Esse é o centro, né? Então, no organograma, vocês colocavam Gaia como centro, alguns colocaram Gaia como centro, e aí vai derivando as coisas a partir de Gaia. Aqui o centro vai ser aspectos históricos e filosóficos.
Aí você vai mostrar as derivações, as separações dentro do texto. Então, vai fazendo por parágrafo do texto. Lê o parágrafo, qual que é? Resume a ideia toda do parágrafo em uma palavra, né? Concepção cristã, concepção de Aristóteles, vitalismo, força vital, organicismo. Ok. Ô, professor, o pessoal tá com dúvida aí sobre a chamada, eles estão colocando o nome e a turma, pode ser assim? É assim mesmo. Ah, então tá. E aí, vamos ler mais um pouco? Já deu a hora, né? Por mim, a gente lia mais um pouco, vocês que sabem. E daí eu já vou dando as ideias para fazer o organograma. Eu tô de boa. Vamos tentar mais 10 minutos aí, mais 2 parágrafos. Vou olhar aqui o que a gente parou. A gente ia ler sobre o mecanicismo, se eu não me engano, agora, eu acho. Ou tinha parado lá pro... Uma outra vertente. Aí... Júlia tinha lido, Camille já leu? Lê aí, Camille, por favor. Fala, Kathleen. Professora, eu tenho que sair agora, mas eu já li tudo e anotei também, já está quase pronto, só falta fazer esse organograma e o áudio. Posso sair? Tá, pode sair, já deu o horário. Quem quiser sair, pode sair. Eu vou ler mais uns 2 parágrafos aqui para dar mais ideias para vocês. Tá, tchau. Obrigada. Kemily, pode ler? Lê aí, Matheus, por favor. Beleza. Uma outra vertente foi o mecanicismo, o qual compreendia que o atributo do mundo era a regularidade dos fenômenos naturais. O mecanicismo, contrariamente ao organicismo anteriormente reinante que concebia o mundo como um organismo vivo orientado para um fim, via a natureza como um mecanismo cujo funcionamento se regia por leis precisas e rigorosas. O mecanicismo caracterizava-se por 2 princípios básicos: a crença de que toda ciência deriva-se da mecânica e a conclusão resultante de que as criaturas viventes poderiam ser tratadas pura e simplesmente como máquinas, e a tarefa do cientista era de estudar as relações de reciprocidade que existem entre as distintas partes do universo, sob a suspeita de que essas partes deveriam estar ajustadas umas às outras de modo parecido às peças de uma máquina. Beleza, isso a gente já explicou, né? Então pode continuar aí. Tá. Dentre os críticos do mecanicismo, temos no século XIX Heinrich Heichel, provavelmente pronunciei errado, biólogo alemão, importante defensor do darwinismo. Seu trabalho é fundamentado numa concepção monista do mundo, ou seja, admitindo a ideia de que a substância possui os atributos matéria e energia e que estes ocorrem segundo as leis da conservação da matéria e da conservação da energia, sendo todos os corpos sensíveis. O autor pretende diferenciar-se do materialismo e do espiritualismo. Haeckel não considera a alma algo transcendente e dado, mas algo constituído historicamente, isso é, por um desenvolvimento filogenético lento e progressivo iniciado nos vertebrados inferiores. Então, olha só, no organograma, você vai ter que marcar uma diferença entre os vitalismos, né? Então, dentro dos vitalismos, né? Você vai incluir a ideia de alma dos cristãos, a ideia de alma do Aristóteles, dos gregos, e a ideia de força vital, de elan vital do século XIX. Aí, no outro lado, você vai colocar os mecanicistas, né? Porque os mecanicistas,
eles entendiam que os seres vivos eles não tinham nada de especial, nada de particular, de que eles eram parte, então, das mesmas coisas que a física e a química explicam. E aí, uma das variações do mecanicismo, você pode marcar como essa visão do Haeckel, né? Então, Haeckel é um mecanicista que já está mais próximo da visão evolucionista. Por quê? Porque ele considera que esse mecanismo, que seria esse mecanismo que não é nem material, nem espiritual, ele é uma espécie de mecanismo em movimento, é um movimento mecânico, né? O que é uma espécie de início de evolução. Então, o Haeckel, esse argumento do Haeckel aparece como uma variação do mecanicismo. Mecanicismo, aí abaixo, mecanicismo do Haeckel. Tá? Beleza? Rayane, pode ler, Rayane? Vamos chegar até esse ponto 2 aqui. A gente fecha. E aí, William? Ô, professor, eu ia pedir para ler. Deixa eu só desligar o ventilador, só um instante. Voltei. Opondo-se ao mecanismo e a Haeckel, Friedrich Nietzsche, sei lá, busca uma terceira via para explicar o orgânico, a autorregulação sustentada por relações de dominação. O indivíduo, para Nietzsche, é uma ficção psicológica e gramatical. O que chamamos de indivíduo é resultante de uma luta interna entre as menores partes do organismo, células, tecidos e órgãos, e aliados ao vencer de certas partes e ao definir de outras. O embate nietzscheano por ser luta por dominação é uma relação de resistência entre aquele que obedece e o que comanda, na qual um deve prevalecer e assimilar o outro. Para Nietzsche, a crença em uma alma indestrutível, eterna e indivisível deve ser expulsa da ciência, o que, em linhas gerais, também era o objetivo de Haeckel. E nesse contexto que o filósofo alemão acredita, que a verdade científica toma o lugar de Deus. O nome do cara é Friedrich Nietzsche. Ele chamou assim. Tá bom. E falar Nietzsche é esse cara aí. Aí, o Nietzsche, ele também está numa visão de evolução. Então, o que é a vida? A vida é uma evolução. Evolução do quê? De uma luta interna entre as pequenas partes de um organismo. Essa visão do Nietzsche aqui, ela ainda é bem atual, por exemplo. O que é a gente, né? O nosso corpo? O nosso corpo é um amontoado de células. Cada célula tem a sua individualidade e elas ficam brigando entre si, de certa forma. Existem várias doenças que são crônicas, né? Então, o câncer, reumatismos, várias doenças assim que são o quê? As suas células entrando em conflito uma com as outras. O que é o câncer? É uma célula que começa a se reproduzir fora do sistema do organismo. Ela se reproduz aceleradamente, né? E ela se reproduz com uma característica que não pertence a esse organismo, até o ponto de matar esse organismo. Reumatismo. O seu tecido ósseo começa a se reproduzir de uma forma menor do que as outras células do seu corpo estão se reproduzindo. O seu tecido ósseo começa a sumir, a ser sugado pelo seu corpo, né? Então, é isso que o Nietzsche chama de luta. Leucemia, eu acho que sim. Leucemia, eu acho que é um câncer naquelas células do sangue, né? No sangue. Isso aí. É um problema de reprodução das hemácias. Mas todos os cânceres podem ser entendidos assim, como um conflito entre as células, né?
uma espécie de erro que dá na junção dessas células, na comunicação entre essas células, né? Então, é uma perspectiva evolucionista. Para explicar a vida, você tem que explicar, então, esse movimento na qual a vida vai se transformando. Nietzsche entende assim: não é vitalismo e nem mecanicismo. No mecanicismo não tem evolução. Por quê? Porque tem só o mecanismo. É de um jeito, sempre vai ser de um jeito, e se modifica dentro daquilo que já está determinado pelo mecanismo. Vitalismo também. A alma, ela não evolui, ela é sempre a mesma, ela é eterna, né? Então, se apresentou aqui duas visões evolucionistas já, do Haeckel, né, que considera, então, esse desenvolvimento progressivo, e a do Nietzsche, que considera que a evolução é o quê? A batalha entre as partes de um organismo. Pode ser entre organismos diferentes, entre o sapo e a cobra, entre a águia e a cobra. Pode ser essa batalha, que é a explicação do que é a vida. A vida é essa batalha, onde um tenta subjugar o outro, e é essa batalha que acontece, inclusive, dentro de cada indivíduo. Então, a vida não é um indivíduo, uma alma, nada disso. Ela é essa batalha. Assim que o Nietzsche entende a evolução. E aí, ele vai dar aqui outras concepções, outras variações, né? Então, olha só. Aqui, até o item 2.1, você vai marcar 3 grandes concepções. Você vai marcar vitalismo, mecanicismo e organicismo. Aí, dentro do vitalismo, você vai colocar as variações, dentro do mecanicismo e dentro do organicismo. O organicismo são essas duas visões evolucionistas que aparecem, Haeckel e Nietzsche. E aí, no item 2.2, ele vai colocar outras variações disso. Aí você fica como atividade, então, né? Eu já falei como que vai ser o início do organograma. Ó. Quais são os itens que tem que ter no início do organograma? Começa com aspectos históricos e filosóficos do conceito de vida. Aí tem 3 setas. Seta vitalismo, seta organicismo, cada uma de um lado, né? Seta mecanicismo. Aí coloca os itens que ele apresentou para cada uma deles, e a tarefa fica agora para vocês encaixarem essas 4 visões aqui, ó. Cada uma visão dessa aqui, ó, 2.1, 2.2.1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, elas vão se encaixar em um desses 3 tópicos aí. Beleza? Então fica a atividade. Que tópicos se encaixam em sistemas autônomos com evolução aberta? Mecanicismo, vitalismo ou organicismo? Em que tópico se encaixa? Vida como interpretação dos signos. Em que tópico se encaixa? A vida como seleção de replicadores e vida como autopoiese. Beleza? Aí encaixa aí e faz a explicação no áudio em 2 minutos. Massa? Show de bola. Era isso, galera. Se tiver mais alguma dúvida, pode falar. Todos já assinaram a lista também. Quem quiser sair, já pode sair. Loucura, né? Por isso tem uma vontade de me formar em ontologia. Então será uma loucura mesmo. Pois é. Valeu, professor. Valeu. Valeu. Até mais. Valeu, professor. Até mais. Tchau. Falou. Valeu.